Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre o Nacional Desenvolvimentismo. Essa é uma aula para a semana 2 do PET 4. Preste bastante atenção. Nós vamos dar informações importantes para que você realize bem as atividades desta semana. Eu gostaria que você comentasse esse vídeo, desse o seu like e compartilhasse também. Isso nos ajuda bastante. Ajude-nos também inscrevendo-se nesse canal. Nós estamos para chegar nos 600 inscritos. Quero chegar a 1000 inscritos até o fim desse ano. Então, você pode nos ajudar. Isso nos animará a produzir ainda mais conteúdo para o YouTube. Essa é uma meta minha para até o fim do ano chegar a 1000 inscritos. Ok? Nacional Desenvolvimentismo e Neoliberalismo. Eu trouxe o texto aí, ipsis literis, do PET, para nós trabalharmos aqui explicando aquilo que está escrito dentro desse texto, que é bastante... ele nos traz bastante detalhes importantes sobre esses assuntos. Basicamente, essa introduçãozinha aí, ela dá um resumo daquilo que será dito nos tópicos seguintes, de forma mais específica. O que nós vamos ter? Primeira coisa, a partir do governo Dutra e passando pelo governo Vargas, a partir do momento que ele foi eleito, nós vamos ter dois grupos políticos que vão disputar, de algum modo, essa questão de como deve ser a economia brasileira, qual deve ser o papel do Estado em relação à economia brasileira, qual que deve ser a atitude do Brasil em relação a mais Estado, menos Estado, qual que deve ser a atitude do Brasil, como que o Brasil deve se portar dentro da Guerra Fria. Então, este é um debate existente nessa época aí, do governo Dutra e do governo Vargas. Nós falamos do governo Vargas, o que ele foi eleito. Okay? Então, o que nós vamos ter? Uma facção é a facção nacionalista, que basicamente é o pessoal do PTB. E o pessoal da UDN é o pessoal liberal, né, que apoiava aí o liberalismo. Então, qual que era a ideia dos udenistas? Era justamente o Brasil se alinhar com os Estados Unidos, enquanto a economia capitalista, enquanto a questão do capital estrangeiro, então, enquanto a abertura do mercado para o capital estrangeiro defendido aí. Isso ocorreu de algum modo no governo Dutra. Né? O Dutra acabou se aproximando e se alinhando com os Estados Unidos nesse contexto. Por outro lado, você tinha a questão nacionalista. Os nacionalistas, eles entendiam de forma diferente, eles queriam que o Estado interferisse fortemente na economia, que ele impusesse limites à presença do capital estrangeiro e que houvesse aí justamente a nacionalização de empresas, né, a criação de estatais, a questão do domínio aí do Estado sobre partes importantes da economia, por exemplo, a questão do petróleo. No governo Vargas aí nós vamos ter a própria questão da criação da Petrobras. Então, tudo isso está envolvido nessa questão, nessa disputa entre liberais e nacionalistas. E o Getúlio Vargas, como grande político, né, como um político bastante importante e muito expert nessa questão, ele
apesar de a UDN se negar a fazer alianças com o presidente, ele, a fim de alcançar os seus objetivos em relação à economia, os interesses da economia brasileira, ele se aproximava, às vezes, de um grupo ou de outro. Né? Então, ele dava esses dribles aí, nesse sentido. Apesar de ele se aproximar, né, ideologicamente mais dos nacionalistas, apesar da sua ideia ser mais fortemente nacionalista. Nós vamos ter a morte de Vargas e, posteriormente, a eleição de Juscelino Kubitschek. E o Juscelino Kubitschek ele vai trazer uma ideia de desenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo. E essa questão de desenvolvimento significa necessariamente industrialização. Então, o Brasil ele precisava industrializar-se, ele precisava sair da condição de subdesenvolvimento. Então, o texto ele traz aí, na última frase desse primeiro parágrafo, uma definição do desenvolvimentismo como ideologia. Um desenvolvimentismo autônomo no âmbito do sistema capitalista, que proclamava, por sua vez, a riqueza e a grandeza nacional, a igualdade social e a ordem e a segurança. Então, nós temos essa questão para que um país fosse desenvolvido, essa ideia desenvolvimentista, ela traz esses aspectos, né, da questão da autonomia do Estado, da autonomia de um determinado país, né, dentro do sistema capitalista, que, por sua vez, teria aí uma riqueza, grandeza, trazida aí, e como resultado nós teríamos a igualdade social, a ordem e a segurança. E, o que vai ser a política de JK qual que vai ser a política nesse sentido de JK? Justamente o plano de metas, aquelas 33 metas, né, naquelas áreas, né, naquelas 5 áreas do plano de governo do JK trarão essa ideia do desenvolvimentismo. Então, o JK ele vai abrir a economia brasileira ao mercado financeiro, ao capital estrangeiro, e para ele, nesse sentido, nós vamos ter que a política, né, ela concebia a participação do capital estrangeiro como condição essencial para que o país superasse o subdesenvolvimento. Somente através da obtenção de recursos externos, ou seja, sob a forma de investimentos e financiamentos ou empréstimos, seja através da técnica, seria possível acelerar o crescimento econômico. Então, a ideia dos 50 anos em 5, ela cai de paraquedas dentro desse parágrafo. Por quê? Porque o desenvolvimento que o JK desejava era algo muito rápido num curto espaço de tempo. Então, ele entendia que, recorrendo a esses empréstimos, recorrendo a esse capital internacional, o desenvolvimento econômico aconteceria. Okay? O que nós vamos ter? Então, o desenvolvimentismo ele era associado aí ao crescimento econômico, e o Brasil ele entendia o crescimento econômico como condição essencial para a prosperidade do país. A prosperidade, a paz e a soberania. Aqui o conceito de soberania ele equivale ao conceito de autodeterminação, ou seja,
nenhum outro país nos determina, nenhum outro país está acima de nós. Essa questão, ela é bastante importante, porque ela, inclusive, difere-se da concepção dos nacionalistas a respeito da soberania. Então, por exemplo, para os nacionalistas, era impossível que um país pobre tivesse soberania, e eles entendiam que a falta de soberania ela era justamente por causa da opressão dos estados externos, né, de outros países que oprimiam o Brasil de algum modo. Okay? Então, há uma concepção também de prosperidade, que era acompanhada da ideia de ordem. O que significava isso? A prosperidade viria pela ordem e pela manutenção do regime democrático. Então, o Estado de Direito sendo mantido, o regime democrático sendo mantido, ele traria a prosperidade, ele traria alguma estabilidade. Então, era necessário que se combatesse qualquer tipo de ameaça à questão da democracia nesse momento. Então, por exemplo, havia um grande inimigo nesse contexto em que nós falamos de democracia, havia um grande medo aí espalhado, principalmente nesse contexto de Guerra Fria, que era justamente o medo do comunismo. Então, havia um inimigo muito grande representado pelo comunismo no Brasil nesse contexto. Por quê? Porque para o Brasil, a prosperidade viria por meio da questão do regime democrático, a manutenção do regime democrático, que para o pensamento, o socialismo, o comunismo significaria a ruptura do regime democrático nesse sentido. O JK alinhava o Brasil, apesar de, naturalmente, hoje nós termos uma diferenciação aí do mundo ocidental com os países da América Latina, o JK ele aproximava o Brasil aí de um país ocidental, ok? Então, esse alinhamento com os países ocidentais, apesar de a questão de conceito de Ocidente aqui ser uma questão bastante frágil, no sentido de que as definições de Ocidente não incluem o Brasil como Ocidente atualmente. Aqui nós vamos ter que a manutenção do Brasil, a manutenção da tradição democrática seria a manutenção dos valores ocidentais no Brasil. Okay? Então, o Estado deveria se voltar não somente para a defesa da integridade do seu território, mas, sobretudo, contra a ação estratégica comunista que era vista como tendente a solapar e destruir a soberania nacional. Né? A segurança é definida a partir da visão de caráter global da guerra, o que conduziria todos os estados a se aglutinarem em blocos e a unirem seus potenciais econômicos na luta contra um inimigo comum, no caso, o comunismo. Então, perceba que nesse período aqui pré-ditadura militar, nós temos essa presença desse inimigo, nós temos esse medo pelo comunismo. Então, é importante nós observarmos essa questão, porque isso vai estar presente no imaginário da população naquele momento. Então, essa população que vive esse momento do desenvolvimentismo, ela também, em grande parte, viverá aquilo que será o golpe de 1964. Então, há um imaginário popular formado todo em cima disso, e também há ações todas em cima desse medo do comunismo naquele contexto.
Então, essa prática e esse discurso desenvolvimentista ele foi assumido pelos militares que tomaram o poder, que deram o golpe aí em 1964. Então, foi inclusive fruto de propaganda política do próprio governo militar. Então, o que era possível perceber, principalmente ali no período do milagre econômico, se tornou essa questão bastante latente, bastante exposta nesse sentido. Por fim, nós vamos tratar da questão do neoliberalismo. O neoliberalismo ele é uma repaginada aí do liberalismo clássico, trazendo aí na questão da década de 1990. Havia uma questão de bem-estar social, de estado de bem-estar social, que seria aí o comum das políticas, né, da maior parte dos países no século XX, que tratava aí de uma grande intervenção da economia, do Estado na economia. Então, vários países começavam a contestar essa posição. Então, os países ocidentais passaram a adotar políticas neoliberais. E o que postula o neoliberalismo? É que o Estado deve regular apenas a justiça e a segurança. E aí a questão da economia se tornaria livre, né, de forma que seja regulada pela mão invisível do mercado, né, pela lei de oferta e procura. Então, vários países passaram a implementar ações, e aqui dentro do contexto do Brasil nós temos o governo FHC. É interessante que ideologicamente o Fernando Henrique Cardoso ele é alinhado à esquerda, né? Sempre foi alinhado à centro-esquerda, tá? Mas aí o seu governo ele é marcado por muitas práticas neoliberais. Caracterizou-se aí pela privatização de empresas, por exemplo, a privatização da Vale, Telebrás, entre outras empresas, fim de controles de preços e subsídios de determinados setores da economia, e a redução do número de funcionários públicos. Então, há todas essas políticas implementadas em questão de redução da máquina estatal, de redução do controle do governo sobre a economia. E o que vai acontecer? Isso também vai fazer com que os países sejam pressionados a irem tirando também direitos trabalhistas, diminuindo aí a questão de taxas alfandegárias, diminuindo aí várias situações que vão ir de encontro aos interesses principalmente da classe trabalhadora. Então, por exemplo, tudo isso que nós temos aí recentemente em relação a reformas trabalhistas, a esse discurso, olha, que nós precisamos atrair investimentos e por isso nós precisamos simplificar a relação entre empregadores e empregados, a questão da reforma da Previdência e tal, são todas políticas neoliberais que vão sendo implantadas aos poucos na nossa sociedade. Isso foi acontecendo lá no governo Fernando Henrique Cardoso, e a partir do governo Michel Temer também houve essa repaginada desse tipo de política que caracteriza-se aí
pelo prejuízo de direitos conquistados, principalmente pela classe trabalhadora. Então, esse contexto ele gera aí muitos questionamentos e inclusive as pessoas se organizam em torno disso para frear esse tipo de política que é muito prejudicial à questão, principalmente aos países pobres, aos países subdesenvolvidos e diretamente na vida do trabalhador. É perceptível a, a, a perca de direitos, perceptível que as pessoas que defendem essas políticas neoliberais, elas são em grande parte empregadoras, né? São em grande parte pessoas que, de algum modo, exploram mão de obra. Então, são coisas que devem estar presentes no nosso debate diário, na nossa reflexão, porque são coisas que envolvem situações bastante delicadas e que implicam em situações que impactam diretamente a vida do cidadão, e, no caso, cidadão, cada um de nós. Ok? Então, observem bem o discurso de pessoas que diminuem a importância, por exemplo, do funcionário público, concursado, dessas reformas, a reforma administrativa, que prejudica não os altos funcionários, mas sim os funcionários públicos que estão aqui, chão, né, do funcionário público, né, chão de fábrica do funcionalismo público, né, professores, pessoas que têm um salário aí pífio, né, em relação às pessoas que não serão atingidas pela reforma administrativa. Então, essa política neoliberal é uma política muito perigosa. Então, e é política que nós precisamos discutir em sala de aula, no nosso ensino remoto aí, né? Então, fica aí essa dica de nós observarmos um pouco mais e acompanharmos com um pouco mais de preocupação essas políticas neoliberais que vão sendo implantadas no nosso Brasil. Eu desejo a você uma boa semana, bons estudos. Até a próxima aula. Deus abençoe você.